Vamos dar início ao módulo de correntes polarizadas. As correntes polarizadas, elas têm uma característica fundamental e básica. Elas possuem polaridade fixa. E quando eu falo de polaridade fixa, significa o seguinte, né? Vai ter um polo negativo fixo, que é o polo de cor preta, e o polo positivo fixo, que é o polo de cor vermelha. Essa característica de polaridade fixa, ela vai trazer alguns eventos fisiológicos importantes. Mas antes disso, é importante lembrar, as correntes despolarizadas, que não têm polaridade fixa, elas acabam sendo as mais utilizadas, né, no dia a dia clínico de um fisioterapeuta. E lógico que tem um motivo. E um desses motivos são os riscos, né? As correntes polarizadas, por conta de um conceito chamado eletroendosmose, que nós vamos conhecer, elas geram um risco de queimadura química, de queimadura eletrolítica, enquanto nas correntes despolarizadas, né, esse risco de queimadura química não existe. Então acaba sendo, né, uma possibilidade de corrente muito mais segura no ponto de vista clínico. Outra coisa, vocês vão perceber nessa aula que o fisioterapeuta ele precisa saber fisiologicamente o que ocorre no polo negativo, fisiologicamente o que ocorre no polo positivo, para depois sim ele saber aonde ele deve colocar o polo positivo e o polo negativo. Então isso também dificulta ainda mais o processo, né? Porém, é importante a gente entender que tem algumas situações que só as correntes polarizadas de fato são capazes, né, de promover, como por exemplo a iontoforese. A gente vai ter uma aula específica de iontoforese, mas iontoforese nada mais é, né, do que a utilização de corrente polarizada para favorecer a absorção de um fármaco, né, de uma substância farmacológica, geralmente do tipo hemogel, tá? Geralmente. Então, a gente vai estar discutindo isso também. E aí vocês poderiam perguntar, mas dentro dos aparelhos, dos modelos, quais são os exemplos mais comuns aí de correntes polarizadas? Então vamos citar esses exemplos mais comuns. A corrente galvânica. A corrente galvânica, ela também é conhecida como corrente direta ou como corrente contínua. Só que a corrente galvânica, pelo fato de ela ser originalmente direta e contínua, ela gera um risco de queimadura química maior do que todas as outras. Então, atualmente, existem muitos aparelhos com uma corrente galvânica modificada, que é exatamente para minimizar o risco de queimadura eletrolítica. Então, vou deixar registrado aqui que existem marcas que estão ali parametrizadas para gerar uma corrente galvânica modificada. E essa corrente galvânica modificada geralmente é uma corrente galvânica pulsada, tá? A gente vai ter uma aula específica também de corrente galvânica. As correntes diadinâmicas de Bernard, também um exemplo clássico de corrente polarizada, a corrente farádica. Então, geralmente, são os três exemplos clássicos aí de correntes polarizadas: galvânica, diadinâmicas de Bernard e a farádica. Existe uma corrente retangular, chamada de corrente ultra excitante. E existem também outras aí no mercado, a gente vai estar discutindo em algumas aulas, mas vamos parar nessas que são as mais comuns, tá? Então esse conceito de eletroendosmose, ele é um conceito que diz o seguinte: a partir do momento que você tem um fluxo de corrente, né, contínuo em uma direção apenas,
você começa a ter um acúmulo iônico, né? Embaixo dos eletrodos de polaridades diferentes. No caso, a corrente tem o polo negativo e o polo positivo. Então vamos imaginar a água, né? A água tem uma molécula de hidrogênio positiva e uma molécula de hidroxila, OH- negativo. Então você começa a ter um acúmulo de OH- embaixo do polo positivo, de H+ embaixo do polo, OH- embaixo do polo positivo e H+ embaixo do polo negativo. Vamos pegar outros exemplos de íons, como por exemplo potássio e sódio, são positivos, né? Então vai começar a ter um acúmulo de potássio, sódio, o cloro, que é negativo. Então você começa a ter um acúmulo iônico de polaridades diferentes do polo em questão, né? E essa concentração ela começa a aumentar embaixo de cada polo. O polo negativo, com esse acúmulo iônico, ele vai sofrer uma situação de alcalose local. E essa alcalose local, ela vai promover uma hidratação. Então, o pH local, ele aumenta. Então vamos colocar aqui, né, um aumento do pH local. E no polo positivo, vai acontecer o contrário. Principalmente esse acúmulo aí de OH- vai promover uma acidose local, uma desidratação. A gente pode também caracterizar esse termo de desidratação como uma coagulação e, consequentemente, uma diminuição do pH local. Então, a eletroendesmose ela vai ser importante exatamente para justificar os efeitos fisiológicos, né? Vamos imaginar uma situação de edema, tá? Um inchaço aí no local. Aonde eu colocaria o polo negativo e aonde eu colocaria o polo positivo? Então vamos parar para pensar. Se eu tenho, vamos pegar um exemplo simples, se eu tenho um tornozelo e eu sei que o polo negativo hidrata, eu não poderia colocar o polo negativo no local do edema. Eu deveria colocar o polo negativo no sentido do retorno venoso. Então esse é um exemplo clássico. O polo negativo ele vem no sentido do retorno venoso. E o polo positivo, esse sim, ele poderia vir no local do edema. Então ele poderia vir no edema. Então olha só que interessante, né? Eu tenho que entender as respostas fisiológicas de cada polo, para aí sim entender aonde eu posiciono os eletrodos, né? E nas correntes despolarizadas que nós vimos em módulos anteriores, não existe essa necessidade de você saber o que vai acontecer em cada polo, porque os polos estão se alternando constantemente. Vamos pegar um outro exemplo? Uma situação de reparo tecidual. Então eu tenho ali uma cicatriz. E eu preciso posicionar os eletrodos na região da cicatriz para favorecer o reparo. Se o polo negativo é o polo que hidrata, colocar o polo negativo próximo da cicatriz é interessante. E o polo positivo
eu preciso colocar próximo do polo negativo para fechar a corrente. Então vamos anotar aqui, ó, pensando em reparo tecidual. O polo negativo, que é o polo que hidrata, ele vem na cicatriz. Quando eu falo na cicatriz, ali do lado, próximo da cicatriz. E o polo positivo, que é o polo que coagula, ele vai próximo do polo negativo. Então percebam que a corrente polarizada, ela vai ter esse efeito, né, independente do tipo de corrente. É claro, a corrente galvânica, que é uma corrente direta, esse efeito ele é mais potencializado, porque essa transferência iônica está acontecendo a todo momento, pelo fato da corrente galvânica ela ser originalmente contínua. Agora, na corrente diadinâmicas, farádicas e ultraexcitante, esse efeito de eletroendesmose acontece em uma menor proporção, porque essas correntes, elas têm um fundo intervalado, um fundo pulsado, e a gente vai ver isso, né, em aulas específicas, tá? Então a gente pode dizer que essa eletroendesmose, esse conceito que eu expliquei para vocês, é um princípio bioquímico das correntes polarizadas. Essas correntes geram calor, é natural que esse acúmulo iônico promova um efeito biotérmico, mas a queimadura, ela é química, até porque o efeito biotérmico ele não é tão significativo, são poucos graus, 3, 4 graus de aumento de temperatura. Agora, pensando no efeito biotérmico, o efeito biotérmico ele é um efeito que ele acontece, mas ele não é tão importante ou significativo comparado com o efeito bioquímico. Então, estou tentando dividir. Efeito bioquímico, ele é o mais importante. Efeito biotérmico, ele vai ter uma relação com a temperatura. E ele também tem um efeito, um princípio biofísico, porque essas correntes, elas trabalham com parâmetros que também geram despolarização. Então eu tenho um efeito biofísico importante que vai gerar resposta de um limiar sensorial, vai gerar resposta de um limiar motor e pode gerar resposta de um limiar nóxico, de um limiar de desconforto, tá? Então, são conceitos importantes. Então, essa aula introdutória de corrente polarizada é para vocês entenderem o seguinte: primeiro, o básico do básico, a polaridade é fixa. Por isso que as correntes polarizadas, elas são chamadas também de correntes monofásicas ou correntes unidirecionais. Então a polaridade é fixa. Eu vou ter um polo positivo fixo e um polo negativo fixo. O polo negativo tem alguns efeitos, né, bioquímicos importantes, como a alcalose, né, local, o aumento do pH local, a hidratação, e o polo positivo, a acidose local, a desidratação, a diminuição do pH local. Isso vai ser fundamental e determinante para que vocês consigam posicionar os eletrodos no local correto, de acordo com cada situação clínica. Então é isso. Nós vamos ter aí em próximas aulas, né, um conceito mais direcionado em cima dessas correntes polarizadas que vão fazer vocês entenderem melhor a parametrização de cada corrente, de cada aparelho.